Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional do livro Universo e Desencanto. E muita gente fala e muita gente se assusta quando alguém diz que a Terra não é redonda, que a Terra é plana, que a Terra é oval. Então, muita confusão. Você fala, a Terra não é redonda, querem até te bater. Diz, é maluco? E agora nós vamos falar sobre a Terra. Como é a Terra, professor Porfírio? É redonda? É quadrada? É plana? Todas as definições até então estão absolutamente corretas, não contraditórias. A Terra realmente é uma bola, e é que dentro de uma bola existe uma parte sólida que flutua em cima da água que está dentro desta bola. E a Terra, por isso, é muito maior do que o Sol, porque o Sol está dentro desta bola, é como que um foco de luz afixado, na verdade não uma bola, um ovo, oval. E este ovo é que se mexe, e a parte continental onde nós estamos, que nós chamamos de Terra como se fosse um planeta, é a parte que flutua em cima da água, mas a Terra é muito maior do que isto. Na verdade, a Terra é uma bola, sim, que se mexe, mas só se mexem as paredes. A parte continental flutua sobre a água, ela não se mexe. E o Sol está fixado na parte de energia, que são as paredes de um globo, desse imenso globo que é a nossa galáxia Terra. Ou seja, uma bola oval, um ovo, dentro dela a água, coloque algum material que flutua em cima da água e põe para girar. Quando esta bola de fora começa a girar, o material que está flutuando em cima da água não se mexe. Por exemplo, este copo d'água, se eu colocar aqui em cima da água um objeto flutuante, não tem aqui no momento, mas qualquer um pode fazer na sua casa, lentamente comece a girar o copo e vai verificar que o material que está dentro desse copo, flutuando sobre a água, ele fica parado, quer dizer, numa posição, na minha posição aqui, relativa. Fica sempre no mesmo lugar. Ele fica ali. O copo gira, mas a água que está dentro do copo não gira. A não ser que você faça um outro movimento, que aí a água vai começar a girar. Então a água que está dentro do copo não gira e os nossos continentes ou placas continentais estão dentro dele. As paredes do globo, que são camadas de energia imensas, que estão sendo acusadas, mostradas diariamente nos nossos mapas meteorológicos. Vocês já analisaram que quando estamos no verão, áreas de alta pressão se formam na atmosfera. Quando estamos no inverno, as áreas de baixa pressão que se formam. Naturalmente, como nós temos a Terra inclinada, porque ela se inclina nesse movimento do globo terrestre, o que se movimenta é o globo. A Terra que nós estamos, que nós pisamos, ele não se movimenta, está parado, plano, mas inclinado, parte alta e parte baixa. Então, quando estamos no inverno, é que o Sol está do outro lado e as pressões na atmosfera são zonas de baixa pressão. Uma gira no sentido horário e a outra anti-horário. Quando está do lado do verão, nós temos na atmosfera camadas de alta pressão. Ou seja, isto me trouxe uma seguinte figura. Vocês sabem como é que se fazia gelo antigamente, quando a geladeira não era movida a energia elétrica, a eletricidade? As primeiras geladeiras foram feitas movidas a calor. Querosene. Já ouviram falar da geladeira de querosene? Pois então, uma geladeira de querosene, o que é que ela faz? Aquece o gás para dentro de um compressor, pelo fator agregado de calor. Aquele gás comprimido pelo aquecimento, ele dispara e expande. No expandir, ele gera o frio dentro da geladeira. Ou seja, o frio que está dentro da geladeira foi gerado por uma fonte de calor externa. Claro que vai ter muito mais calor nessa coisa. É assim que a Terra funciona e é assim que são construídas as geleiras que contornam essas placas continentais. É assim que são formadas as geleiras, pelas geladeiras. São imensas geladeiras, que são essas variações na atmosfera de gases de alta pressão e baixa pressão, que se alternam e que são as forças magnéticas, como diz o racional superior. Essa força magnética
ela acumula esses gases da atmosfera, acumula até que não pode mais segurar e aí sai expandindo. Aí nasce um furacão, um tufão e etc. Por isso que no hemisfério norte nós temos maior ocorrência de furacões, etc. Eu não vou entrar no assunto porque eu não sou climatologista de primeira linha, mas eu tenho nessas evidências a alta pressão e a baixa pressão é que criam e configuram um sistema como se fosse uma geladeira a querosene. O calor do foco de luz, que é o calor do Sol, é que vai formar essas zonas de alta e baixa pressão na atmosfera, daí nascem as geleiras, e aí nós temos o frio do inverno e o calor do verão. É só associar. Nós aqui no hemisfério sul, nós estamos sujeitos às áreas de alta pressão, ou seja, é onde o calor está aquecendo os gases da atmosfera. Do lado do norte, aí vem os efeitos de expansão, as áreas de baixa pressão na atmosfera. Então é onde se forma o frio. Claro que tem o fator ainda que vem do fundo do mar, que os climatologistas, geólogos apontam com muita propriedade isso. Então esse contexto todo é que leva o ser humano a perceber que, por não se conhecer e não conhecer o mundo em que vive, ele chegou à conclusão que encontrou 7 terras parecidas com o nosso meio ambiente. Informações recentes da NASA que descobriram 7, como se fossem 7 planetas semelhantes à Terra. Eu achei muito curioso o número 7, porque... Sempre o número 7. Sempre o número 7, porque existe uma informação muito importante neste mundo, que a gente ainda não percebeu muito bem a atenção, e é bom para prestar bem atenção. Essas formações atmosféricas, elas são devidas a quê? São devidas a todos os corpos sólidos, líquidos, todos os corpos que existem nesse mundo estão sujeitos a uma aspiração do vácuo. O vácuo exerce uma pressão negativa, vamos dizer assim, sobre todos os corpos. E aí todos os corpos têm uma propriedade física muito importante, que é a chamada pressão de vapor, tanto os sólidos, quanto os líquidos, quanto os próprios gases. Então todos eles estão sujeitos a essa propriedade física. Isso a ciência já comprovou. Claro, cada um tem a sua pressão de vapor. O ferro tem uma pressão de vapor, o aço, o tijolo, a pedra, tudo. Claro, muito insignificante, mas tem. Todos esses corpos sujeitos à pressão de vapor pelo vácuo. Que o vácuo foi formado como? Essa é a grande questão. Quando, na formação cósmica, nós tínhamos 2 elementos, que era a água e a cinza, a água entra por baixo desta cinza e a cama. Mas quando a cama, a parte de cima, que não desceu, ficou firme, firmamento. E que, conforme se avança para cima, é um firmamento cristalino. Energia cósmica cristalina, que não se move. O firmamento não se move. Então nós temos o nosso mundo, esta bola que gira, a parte do calor, do frio, essa coisa toda. Esse giro, isso é uma explicação para ser pesquisada, compreendida, com todas as informações físicas e toda a natureza. E elas vão se colidir numa informação única. Com toda certeza, corrigindo aqui e ali, nada definitivo, por gentileza. Mas a tendência das coisas é essa. Então nós temos aí, nessa formação atmosférica, e do lado de fora dessa bola, a parte cristalina. Ora, cristal reflete. E aí forma-se este mundo numa palavra, eu vou falar um palavrão aqui, como diz o Dr. Carlos, este mundo é como se fosse um caleidoscópio, onde a energia que entra aqui, num objeto só, é uma ilustração, e as paredes cristalinas, que é o firmamento que não se move, nós estamos dentro de um buraco, desse cristal, então eles refletem 7 vezes aquilo que nós vemos aqui como Terra. O que a NASA está vendo é nada mais, nada menos que um reflexo da Terra em 7 dimensões dentro de um caleidoscópio que nós estamos aqui. Essas 7 terras não existem, é a nossa própria Terra, e eles vão chegar a essa conclusão mais adiante. Claro que, por ser a velocidade da luz, isso aqui nós não estamos falando de números pequenos, né?
Esse caleidoscópio tem anos-luz de tamanho. Nossa galáxia Terra é uma coisa muito grande. Isso é uma conformação aproximada. Então, no que está sendo enxergado, essas 7 terras que a NASA anunciou recentemente, que estão sendo observadas, são 7 imagens do caleidoscópio da projeção da nossa própria Terra. E que fosse verdade, 7 terras físicas na concepção astronômica, que eles não sabem o que tem depois do Sol, não sabem que é cristal, que não existe mecânica particular, a mecânica é só ondulatória, porque no firmamento a mecânica é ondulatória, a luz é uma onda. Neste mundo, a mecânica é ondulatória e particular. Estou falando como cientista também, me permitam. Então, o que acontece é que a observação científica está apontando para a história da Terra. São 7 terras, são 7 fases, porque a imagem do caleidoscópio, como eu disse, conforme o globo gira, o caleidoscópio é fixo. Então, o firmamento, quando a gente olha lá para cima para o firmamento e vê aquelas miríades de estrelas, estamos vendo imagens repetidas sempre daquele pouco que tem dentro da nossa própria galáxia Terra. E é muito importante as pessoas anotarem isso. A mecânica material, o elétron tem comportamento de partícula, mas no firmamento, o elétron só tem comportamento ondulatório, porque ele é firme, é denso e é duro, como era a planície racional no princípio, cristalina, os eternos montes cristalinos. E ali, aqui dentro desse cristal, é que amoleceu, virou água, como quando se derrete um vidro, vira água. E a resina, que era a formação sólida que tinha nessa planície, vai ler o livro para entender isso, e é bom estudar, ali então é que vem forma a terra, que é a cinza. Na parte que mais deformou, aqueceu, que o foco de luz virou um brasão, aí ele fez com que a água afinasse, entrou na cinza, e a cinza desceu, acamou, formou as placas continentais, sobre a ação do calor do Sol, formou as pedras. No céu não existem pedras. No verdadeiro céu, que é o firmamento, porque não tem partículas. É energia de massa cósmica, cristalina, dura, muito dura e concentrada, que corresponde, na teoria dos astrônomos, ao princípio do Big Bang. Porque o elétron não tem comportamento de partícula nesta área acima da nossa galáxia Terra. Compreenderam, senhores cientistas, senhores estudantes de cultura racional? Também é muito importante que a gente compreenda, tá bom? Que é necessário se estudar muito bem o assunto, como eu também procuro estudar, e estou apontando, não estou definindo, é muito importante isso, que existem outras maneiras de se ver o nosso mundo. E o Racional Superior nos dá a entender isto logo no primeiro volume, quando ele diz, e a goma foi amolecendo. Ora, se foi amolecendo, era dura. E se era dura, era muito dura, porque expandiu. Que a teoria da origem do universo é de uma expansão, e o Racional Superior confirma que houve uma grande expansão. Expandiu tanto que virou pó, e a água derreteu. Houve uma expansão e não uma explosão. Não houve explosão. No cálculo do caleidoscópio, os astrônomos não estão errados, não. Só que eles fazem projeções em cima daquilo que eles não conhecem. São as tais teorias que são criadas com base no pouco que conhecem. E o pouco que nós temos nesse mundo é muito pouco para explicar o que tem do outro lado do mundo. Só para encerrar o assunto, que eu acho que eu falei demais, mas tem muita coisa para a gente falar, quem tivesse a capacidade de ver o Sol do outro lado, veria e verá, e aí eu vou assumir, nada mais, nada menos do que um buraco negro. Do lado de cima, o Sol é negro, é um buraco negro. Do lado de baixo, ele é fogo. E por isso é que o Sol ele é uma passagem ambosférica. Tri, a lei de 3, ambos, a dualidade, férica, esfera, a unidade. Ambosférica. Então, o Sol, esse foco de luz que é negro por cima e radiante e luminoso por baixo, é a passagem de um corpo do cosmo deformado para a estratosfera virgem racional. Essa é a informação que o Racional Superior dá para o nosso mundo.
E essa estratosfera virgem racional é que vai ficando cada vez mais densa, mais cristalina, aonde partículas não entram. Não podem ser partículas, somente ondas, que é a mecânica racional. A mecânica racional é uma mecânica ondulatória. E a mecânica material é uma mecânica de partículas. Por isso, o elétron tem esses dois comportamentos. Nós vamos chegar a essa compreensão muito em breve. Isto é apenas um ensaio ou um insight pessoal. Me atrevi a fazer isto pelo crédito que muita gente me dá. É maluco, mas é maluco, beleza. E isto é para chamar realmente a atenção das pessoas, né? Porque também, se não for nada disso, não temos nada a perder, porque ninguém vale nada, mas é brincadeira. Faz sentido. O sentido que o racional superior nos mostra é este o sentido. A parte fixa, cristalina, e ele usa essa expressão, eternos montes cristalinos. E ele fala também das encostas de anil, que são os verdugos das encostas do anil, que é a parte de baixo, que é onde são gerados esses seres invisíveis da parte magnética, que é dentro desta galáxia Terra que ele define o nosso segundo mundo. Vamos conhecer, vamos estudar a obra da cultura racional, porque tem muita revelação e está na hora de conhecer. Depois de você assistir esse programa, tenho certeza que você vai ter curiosidade de pegar o livro correndo e estudar a cultura racional. Então, não perca tempo. Livro Universo e Desencanto. Obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado do programa. E comente, faça comentário, dê um like no nosso programa. Comente se você gostou, o que você achou. Pode achar até uma loucura, você tem o direito. Tem uma like, gostou, não gostou? Mas eu espero que você goste e te chame a atenção para você ler o livro Universo e Desencanto. Muito obrigado. Tchau.